vou te mostrar aqui o resultado, você já deve ter visto em tudo que é lugar, né? Mas não custa nada eu mostrar aqui novamente. Tá aqui, ó. O que aconteceu foi o seguinte, o Lula, pela terceira semana consecutiva, continua na frente do Bolsonaro com 45, ele continua estável, o Lula não cai um ponto, não sobe um ponto, fica na mesma, o Bolsonaro estava subindo pouco a pouco, ele chegou a 34, caiu para 33, quer dizer, ele parou de subir, ainda caiu. Aí você pode perceber nas 3 últimas pesquisas o seguinte, o Bolsonaro está trocando ponto com o Ciro Gomes. Ele subiu 2 pontos, o Ciro caiu 2. Ele caiu 1 ponto, o Ciro subiu 1. São votos que estão sendo convertidos de um candidato para o outro? Não diretamente, eu expliquei isso na semana passada, mas é o que está acontecendo e isso está causando desespero na campanha do Bolsonaro, principalmente por isso aqui, ó, rejeição ao Bolsonaro. Olha isso aqui, rejeição ao Bolsonaro chegou a cair um pouquinho, a 53, 55 para 51, era uma queda aqui de julho a 18 de agosto, que você podia falar, ó, é fora da margem de erro, a margem de erro é 3 pontos, era uma queda aí, é 2 pontos, uma queda de 4 pontos, porém, subiu. Então, se você olhar os resultados, 55, 53, 52, 51, 53, tá ali naquela margem e ele não baixa de 50% de rejeição. Para piorar, a rejeição do Lula diminuiu. Só que quando você começa a olhar a pesquisa pelos dados qualitativos, ou seja, pesquisa regional, pesquisa entre faixas etárias, entre faixas de renda, aí é um desastre total para o Bolsonaro. O Bolsonaro parou de subir entre os evangélicos, o Bolsonaro caiu 8 pontos no Centro-Oeste, o Bolsonaro e o Lula, a distância no Nordeste continua igual, no Sudeste o Lula avançou na vantagem que tem sobre o Bolsonaro, então áreas onde o Bolsonaro podia contar com vitória, ou até, como o Centro-Oeste, por exemplo, ou até em áreas onde ele pensava que poderia tentar empatar, como no Sudeste, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, o que aconteceu foi que o Bolsonaro viu o Lula subindo muito mais do que ele. No Centro-Oeste, por exemplo, a diferença diminuiu em 15 pontos. Bolsonaro tinha mais que o dobro de votos do Lula no Centro-Oeste. A diferença diminuiu em 15 pontos. Bolsonaro caiu 8, Lula subiu 7. É um desastre total. O pior que é o que tá, assim, deixando pânico no pessoal do Bolsonaro, outra coisa que causou a briga, tudo junto, né, causou a briga, é o seguinte, o Bolsonaro, entre os mais pobres que recebem Auxílio Brasil, Bolsonaro não sobe. Continua com o Lula tendo mais de 53% de intenções de voto, isso votos totais, não votos válidos, entre os mais pobres. Aí eles ficam, pô, o pessoal já recebeu 2 parcelas do auxílio. O IPEC da segunda-feira, você podia falar, caramba, a pessoa acabou de receber o auxílio, ainda não gastou, o auxílio é pago dia 9, dia 10. Tá, o IPEC foi dia 11. Aí a pessoa, não, a pessoa acabou de receber o auxílio, talvez alguns não tenham recebido, que estava atrasando algumas partes do Brasil, a pessoa ainda não gastou dinheiro, mas calma, que vem o Datafolha quinta-feira e vai ter aí uma diferença, porque você está pagando R$1.000 para não sei quantas centenas de milhares de caminhoneiros, você está pagando R$1.000 para centenas de milhares de taxistas, você está pagando R$200 a mais no auxílio para milhões de famílias, então, dia 16 Datafolha, dia 15 Datafolha, essas pessoas vão ter recebido dinheiro, o Bolsonaro vai subir na pesquisa, porque é a segunda parcela que o pessoal está recebendo. Caiu. Nunca na história um presidente gastou 300 bilhões de reais em medidas eleitoreiras. Eu vou te falar, se a Dilma gastasse 300 bilhões de reais na véspera da eleição de 2014, além de toda a grande mídia fazer um escândalo, de tentar impor CPI, de ter plantão da Globo todos os dias para denunciar isso, a Dilma ia ganhar no primeiro turno, mesmo com isso. Ela ganhava no primeiro turno. E olha que era uma eleição dificílima. Se o Lula gastasse 300 bilhões, acho que o Lula era eleito com 80% dos votos em primeiro turno. O Bolsonaro gastou 300 bilhões e ele está empacado nas pesquisas. Aí, qual que é a briga? O pessoal está entendendo que o Bolsonaro ele está jogando contra a campanha dele. Por quê? Porque a campanha de marketing tenta frear a rejeição do Bolsonaro, mostrando feitos do governo, ou seja, mostrando essas medidas eleitoreiras do Bolsonaro e fingindo que são medidas para sempre, que não são só até dezembro, que não era só para tentar ganhar a eleição. E aí, a estratégia era essa, mostrar isso e mostrar o Datapovo, principalmente do 7 de setembro, que é o Datapovo fake deles. Eles mostram, tem ali, às vezes tem manifestação com o Bolsonaro lá, comício dele, que tem 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, eles fazem um vídeo e parece que tem 1 milhão. Teve um, em Belo Horizonte, eu mostrei, eu fiz até aqui um vídeo falando, ó, fracassou o comício do Bolsonaro em Belo Horizonte. Tinha o quê? Talvez tivessem 1.000 pessoas com o Bolsonaro em Belo Horizonte. Você vê a foto,
e os vídeos que eles publicaram, parece que tinha umas 200 mil pessoas. É uma coisa de louco o que eles conseguem fazer em manipulação, só com um ângulo. Fora as montagens que eles fazem também com vídeo, eles baixam a qualidade para colocar mais gente. Mas só com um ângulo eles já conseguem fazer assim, parecer que tem mais gente. Essa era a estratégia. E aí, o que acontece? Enquanto eles, em rádio, TV e na campanha, nos briefings que eles mandam para a grande mídia, fazem uma estratégia de um Bolsonaro moderado, o que acontece? O Bolsonaro escuta mais o Carlos do que o Flávio. E o Bolsonaro, ele faz o quê? Ele xinga, ele fala um monte. A Vera Magalhães foi atacada pelo deputado bolsonarista. Ok, aí o que acontece? Isso pega mal pro Bolsonaro. Eles estão tentando diminuir a rejeição dele entre as mulheres e um bolsonarista, convidado do candidato ao governo de São Paulo do Bolsonaro, vai lá e xinga a jornalista. Qual jornalista? Qualquer uma? Não. A mesma que o Bolsonaro xingou no debate da Band faz 2, 3 semanas. A mesma. Com os mesmos xingamentos. O Douglas Garcia repetiu exatamente o que o Bolsonaro falou pra ela. Você não tem vergonha na cara, eu não lembro exatamente as palavras, mas foram as mesmas palavras. Claro que ele adicionou mais coisa no discurso, mas ele começou repetindo exatamente o que falou o Bolsonaro. Então, é um ataque do Bolsonaro ali, usando outra pessoa para atacá-la. Aí, o Douglas Garcia, ele faz parte do pessoal das redes sociais do Bolsonaro. O Douglas Garcia não quer saber se o Bolsonaro vai se reeleger, essa é a verdade. Ele quer aparecer porque ele sabe que atacando a Vera Magalhães, ele ganhou ali uns 15, 20 mil votos. É isso que aconteceu. Douglas Garcia ganhou um monte de voto de fascistas por atacar a Vera Magalhães. Aí, olha só, o pessoal da campanha fala, a gente tenta diminuir sua rejeição, Bolsonaro. Aí vai lá, você ataca a jornalista no debate. Aí você pede desculpas por alguma outra coisa, você se modera. Aí no dia seguinte você vai lá e ataca a urna. Aí depois você fala que não. Aí você fala que sim, aí não dá. Vira um jogo de soma zero. Você soma um ponto, perde um ponto. Soma um ponto, perde um ponto. Aí, no Rádio TV, a gente tenta vender o Bolsonaro moderado. Nas redes sociais, o bolsonarismo é extremamente agressivo. E o gabinete do ódio, que é comandado pelo Carlos, incentiva isso. Não só nas redes sociais, Twitter, Facebook, os próprios youtubers bolsonaristas e outras redes, Instagram, TikTok, mas também no WhatsApp. Eles são incentivados pelo gabinete do ódio a serem cada vez mais agressivos. E aí, os pontos que, segundo, essa é a briga, os pontos que o pessoal da campanha profissional diz conseguir ganhar são perdidos pelo pessoal da campanha do Carlos, porque não tem uma campanha só. Por exemplo, o Lula. Tem empresas diferentes cuidando ali das redes sociais, ou núcleos de empresas diferentes e do resto da campanha? Tem. Mas a campanha está toda unida no mesmo objetivo. Se amanhã tem uma reunião do Lula e fala, olha, agora a gente precisa focar em tal coisa, vai focar nas redes sociais, vai focar nas propagandas de rádio e TV, vai focar também o discurso do Lula nisso. No caso do Bolsonaro, não. Quando eles se reúnem e falam, vamos focar em tal coisa, entra por aqui e sai por aqui do ouvido do Bolsonaro. É isso que acontece. E o Carlos Bolsonaro nem vai nas reuniões. Então ontem teve por WhatsApp um baita de um quebra-pau depois do Datafolha. Porque é aquilo que eu falo, quando a casa começa a cair, os primeiros a pular, a fugirem são os ratos. Então os ratos aliados do Bolsonaro estão fugindo. E o pessoal que está dentro da campanha está percebendo que você liga para político, para parlamentar tal, para falar, olha, Bolsonaro vai para o seu estado, viu? Vamos lá? E o parlamentar nem atende. Aí você liga para parlamentar que já ganhou milhões de orçamentos de bolsolão, que é propina, né? E você liga e fala, o Bolsonaro vai aí no seu estado, vai lá no palanque do Bolsonaro, manda os seus eleitores irem, faz o comercial do evento, tudo mais. E o deputado fala, não vai dar, esse dia eu vou estar em outra cidade. Não dá para sair com o presidente da República. Por quê? Porque o parlamentar não quer grudar a imagem dele ao Bolsonaro. Pelo contrário, tem um monte de parlamentar bolsonarista que tá colocando a foto do Lula no santinho. Aliás, ciristas também. O que eu vou falar, se você ver a foto do Lula no santinho e o número do rapaz, da pessoa, não começar com 13, que é do PT, não começar com 65, que é PCdoB, não começar com 40, que é PSB, ele não está na federação do Lula. Ou 43, que é o PV. Não está na federação do Lula. Então você está dando voto para alguém que pode ser oposição e pode trair a qualquer momento. Tem o PSOL, que é o partido que a Erundina falou que o PSOL vai ser oposição ao Lula, mas é uma oposição que é diferente e tudo mais. Eles apoiaram lá o não vai ter Copa, o golpismo contra Dilma, eu lembro muito bem disso, no comecinho, antes de virar um golpismo de toda a grande mídia, o PSOL estava lá nas manifestações contra a Copa do Mundo, que deu 117 bilhões de lucro. Mas não é uma oposição, então o PSOL é a esquerda. Se não começar também com o número do PSOL,
que é 50, você sabe que você está votando em alguém que realmente não está com Lula. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos na luta contra toda essa corja aí. Falou!